Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020. Hoje é o dia da criatividade, Dia Internacional do Estudante, Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos faz agora 19 graus e chove muito. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo admitiu ontem que ocorre um aumento nas internações por Covid-19 no estado. Na última semana, as internações de casos suspeitos e confirmados da doença cresceram 18% em relação à semana anterior. A média diária das novas internações subiu de 859 para 1.009 pessoas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. 57 cidades terão segundo turno das eleições no país. São José dos Campos prorroga imunização contra pólio e sarampo até o próximo dia 30. Tamoios implanta a operação Descida nos finais de semana em virtude do volume de tráfego. A atualização do Plano São Paulo é adiada para 30 de novembro por instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. Urban recolhe quase 5 toneladas de papel durante a eleição em São José dos Campos. Cuca, técnico do Santos, recebe alta após internação por Covid. Brasil joga hoje contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o jornalismo declaratório, que esquece os fatos e publica declarações e confunde todo mundo. Ministro Marco Aurélio, coerente, confirmou habeas corpus para o André do Rap. Ibope de Porto Alegre, um fiasco. E em Cacequi, a prefeita eleita teve menos votos que os votos nulos. E Porto Feliz faz uma reeleição do prefeito Cássio Prado, que aplicava hidroxicloroquina e conseguiu 0 mortes por lá. Ganhou 92% dos votos, o que mostra que o tratamento precoce funciona com resultados excelentes até nas urnas. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h07. Repita. 7h07. Eleitores de 57 cidades brasileiras irão às urnas novamente no dia 29 para decidir seus prefeitos em segundo turno. O número representa 60% do total de 95 municípios, onde havia possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. Podem ter segundo turno as cidades com mais de 200 mil eleitores. Em 2 das cidades, Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro, a eleição depende de uma decisão da Justiça Eleitoral, já que os candidatos mais votados estão subjúdice, ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas ainda recorrem. Mesmo tendo recebido mais de 50% dos votos válidos, eles aguardam para serem decretados vitoriosos. Das 57 cidades onde haverá segundo turno, 18 são capitais. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, que conduz os processos da Lava Jato, disponibilize imediatamente à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso às provas e dados contidas no acordo de leniência firmado entre Odebrecht e o Ministério Público Federal. Lewandowski ressaltou que os dados disponibilizados devem fazer referência ao petista. Entre os documentos
estão a troca de correspondência entre a Força-Tarefa da Lava Jato e outros países como Estados Unidos e Suíça, documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht, perícias realizadas pela empresa, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e por outros países, além de valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo. A rodovia dos Tamoios tem implantado a Operação Descida nos finais de semana em virtude do alto volume de tráfego. A medida realizada nas sextas-feiras e sábados garante melhor fluidez ao trânsito que segue sentido litoral norte. Durante a Operação Descida, o trecho de serra da rodovia opera com 2 pistas sentido litoral e uma pista sentido São José dos Campos. A medida costuma ser implantada nas saídas de feriado e período de operação, verão. Nos dias em que o volume de tráfego estiver dentro dos padrões da rodovia, a Operação Descida não será implantada. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, trânsito lento no sentido São Paulo, na pista expressa, a lentidão começa ali no 138 e tem também trânsito lento no 144, pista marginal, ali na altura da Revap, os 2 pontos aqui em São José dos Campos por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Presidente Dutra também tem lentidão na pista expressa no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos, do quilômetro 209 ao 210. Aí na pista marginal, ainda em Guarulhos, também tem lentidão no 218 e também no 226. Aliás, no 226 é por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco, e aí, claro, a situação vai ficando bastante complicada para o motorista. Já são aproximadamente 3 quilômetros de lentidão ali do 226 até o 229. A chegada a São Paulo nesse momento não tem pontos de lentidão, mas tem trânsito intenso, tem tempo chuvoso, tem pistas escorregadias e aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção. A rodovia Ailton Senna também já tem lentidão nesse momento no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. A lentidão começa no quilômetro 24 e vai até o quilômetro 19, também por conta do excesso de veículos. A mesma situação, tempo chuvoso, pistas molhadas. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem também, mas tem chuva em toda a extensão. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito bom, tempo nublado, neblina em alguns trechos e pistas molhadas em pontos variados da rodovia. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas a mesma situação, tem tempo nublado, trecho de serra está bem fechado, trecho de Planalto tem tempo chuvoso, pistas molhadas e no trecho de serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira o dia será com bastante nebulosidade, pancadas de chuva, principalmente no período da tarde em toda a região. Agora pela manhã a gente já teve bastante chuva aqui na região do Vale do Paraíba. As temperaturas seguirão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima ainda deve ser alta, deve chegar aos 31 graus. Neste momento temos 19 graus. 7h15. Repita. 7h15. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, Jovem Pan, retomada econômica. Conosco hoje aqui o empresário Danilo Magri, que é o diretor da LogMec, também presidente do Grupo GEL. Jovens empresários, empreendedores, também líderes, que recebe também o nosso entrevistado de hoje, que é o sócio da Quero Educação, o Marcelo Lima. Bom dia, Danilo. Bom dia, Marcelo. Sejam bem-vindos. Bom dia, Clemente, para mais uma retomada econômica. Vamos que vamos. Bom Marcelo, dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia aos amigos da PAN.
Vamos falar sobre esse período de pandemia. Parece que a educação foi um dos setores que mais afetou nisso aí, né, Marcelo? Como é que você analisa isso? A gente estava aqui em off falando aqui sobre faculdades que faliram, enfim, né? Hoje a conversa vai ser boa, né? Boa e, ao mesmo tempo, um pouco temerosa nesse sentido também, quando se fala em educação no Brasil. Educação é o caminho para o futuro. Será? Verdade. É legal a gente sempre dar uma mensagem de esperança. Espero que eu consiga levar um pouco de esperança aí quem está nos ouvindo, mas a situação foi bem complicada durante a pandemia. Cerca de 200 universidades faliram no país, principalmente aquelas pequenas, né, que não pertencem a grandes grupos, aquelas de pequenas cidades, não tiveram fôlego de caixa para aguentar. E os universitários também foram atingidos, principalmente por conta do desemprego. Cerca de 3 milhões de universitários deixaram as universidades esse ano. É um número bem grande, bem expressivo, mas a gente acredita na retomada, acredita que no ano que vem as coisas vão melhorar. Nós fizemos uma pesquisa e cerca de 75% dos alunos que não entraram esse ano estão esperando entrar no ano que vem. Então estamos assim super esperançosos, porque a educação é uma das principais áreas estratégicas para o país. A gente espera que os universitários aí consigam entrar na faculdade, conseguir concluir o curso superior, que é muito importante a gente ter mão de obra qualificada. Danilo? Marcelo, sem dúvida nenhuma, né, o setor da educação é um dos mais importantes do país e, como o Clemente bem antecipou, com certeza um dos mais afetados na crise da pandemia. Tudo saiu da normalidade, as faculdades, os alunos, os professores, todo mundo vai ter que se adaptar em 2021 para a nova realidade. Mas deixa eu te perguntar primeiro, para a gente contextualizar a nossa conversa, explica um pouquinho da sua trajetória e da trajetória da Quero, né? Qual é a principal missão de mercado que vocês têm na educação brasileira? Legal, com muito orgulho, a Quero é uma startup aqui da região do Vale do Paraíba. Nós estamos situados em São José dos Campos. A grande maioria dos nossos 600 colaboradores fica em São José dos Campos e a gente vem aí desde 2012 construindo uma história bem bacana na educação. Hoje nós temos contrato, né, com cerca de 1.300 faculdades no Brasil inteiro, onde a gente disponibiliza a bolsa de estudos para aqueles que não conseguem pagar uma mensalidade integral. Então hoje nós temos no site do querobolsa.com cerca de 2,5 milhões de oportunidades de bolsa de estudo, seja em graduação, pós-graduação e até escola, ensino básico, ensino médio. Tem oportunidade aí no Brasil inteiro e são cerca de 60 milhões de usuários únicos no ano que entram no site da Quero Educação. Cerca de 1/3 do país passa pelo site da Quero Educação em algum momento do ano. Então nós recolhemos muitos dados, então quando a gente fala dos números é com realmente propriedade, porque cada usuário, cada aluno deixa muitos dados, muita informação e a gente devolve isso para o mercado, como aqui contando para vocês. Inclusive, quando se fala em educação no Brasil, neste ano, onde tivemos aí a quarentena, a pandemia, se usou muito a tecnologia, as aulas online. Vocês aí tem, eu acho, com certeza, tem todas as ferramentas para informar a gente se isso foi bom, mesmo assim a coisa está complicada. Como é que vocês avaliam isso lá na Quero, Marcelo? Sim, o EAD, na verdade, a pandemia pegou muita gente de surpresa. Não é nem o EAD, também as próprias escolas, né, normais, que acabaram as aulas sendo online, né, e os alunos, alguns estavam adaptados para a coisa, a maioria não estava, enfim, né, deu realmente aumenta a desigualdade, né? A desigualdade, perfeito. A municipal pública talvez não estivesse tão preparada quanto as escolas particulares. E ainda não estão, né? Exatamente. Verdade seja dita, né? Sim. É assim, quem fez a sua lição de casa e conseguiu se preparar para o digital antes da pandemia, conseguiu surfar bem a onda. Agora, quem foi pego despreparado, principalmente aquelas faculdades pequenas, as escolas que não estavam preparadas para ensinar à distância, realmente sofreram muito se adaptando. Mas o único ensino possível nesse ano foi o ensino à distância, né? Porque ninguém vai fazer uma matrícula na faculdade presencial se não pode estudar presencialmente. Então a gente sentiu que a retração do mercado foi cerca de 60%, então os alunos deixaram realmente de se matricular e alguns desistiram da faculdade, mas toda essa demanda reprimida, ela vem no próximo ano, tomara, para o país, né? E a gente viu também que muitos dos alunos que estudaram EAD,
eles vêm buscando uma nova forma de se adaptar, então isso é legal, isso é bom para todo mundo, e a gente está criando uma nova demanda, né, uma nova geração que está se acostumando a estudar à distância desde do ensino médio, do ensino básico. Então a gente vê que é um novo mundo, vai existir um novo normal na educação também. Falando em novo mundo, só queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, escolas, faculdades, né, aqueles grandes prédios que a gente vê, né, pelas cidades e tal. Esse modelo, você acha que vai acabar? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu não acredito que vá acabar, eu acredito que vá se adaptar. A gente sente que, principalmente aqueles alunos que estudavam à noite, ou seja, trabalhavam de manhã, estudam à noite, eles preferem realmente o ensino à distância pela mobilidade. Mas aqueles estudantes que têm a oportunidade de fazer uma faculdade integral, somente estudar, eles preferem o ensino presencial. Então, realmente, as faculdades estão se adaptando, vai diminuir, acho que consideravelmente, o número de prédios, mas ainda vai existir o ensino presencial. É um modelo híbrido, né? O que a gente vem falando aqui, né, Clemente? Nem ao céu, nem à terra. O presencial e o online, eles vão ter que cooperar para a gente se acostumar. Eu até vou um pouco mais além dessa conversa, pessoal. Porque imagina, por exemplo, o aluno sai do trabalho, já está habituado, vai para casa, toma um café, toma um banho, come alguma coisa e vai para a escola. Depois ele volta, tal, então tem aquela vida de presencial. De repente acabou isso. Ele vai para a internet, para o EAD. Eu acho complicado até a pessoa, quem está acostumado no dia a dia, com a informática, com o trabalho diretamente com o computador, que faz essas palestras, que conversa com os diretores através de uma plataforma, mas aquele que não tem essa vivência, ele sente a falta da presença na escola. E eu acho que o EAD deu mais complicação para esse pessoal, porque ele não está habituado a isso. Está em casa, é uma televisão que atrapalha, uma conversa paralela, ele tem que se enfiar num quarto, bate o desespero. A casa não tem internet. Ele não tem uma estrutura. Eu acho que isso também acaba atrapalhando um pouco. Não sei qual a opinião de vocês, que, aliás, são da Quero Educação e que, logicamente, trabalham full time com tecnologia. Sim, a gente inclusive tem um movimento chamado Internet para a Educação, que é um abaixo-assinado, que a gente gostaria que as operadoras de celulares abonassem a franquia de internet para quem está estudando. Quando a gente vai fazer um plano de internet, normalmente a operadora fala, olha, se você assistir Netflix, redes sociais, a gente isenta a sua franquia, não consome a sua franquia de internet. Por que não fazer isso para a educação? Ajudar as pessoas a estudarem, porque realmente elas não têm acesso à educação. Mas falando de modelo de educação, a gente acredita muito no semipresencial, que a pessoa tem assim parte das suas aulas à distância, mas parte das aulas também presencial. O contato com a academia é muito importante. Aí a pessoa consegue ir até a biblioteca, conhecer novas pessoas, fazer o círculo de amizade e network que é tão importante na vida universitária. Até porque nessa situação de ensino à distância, eu acho que tem um problema que é bastante complicado, que é em cima do que o Clemente comentou, que é você criar o hábito de estudar em casa, né? Eu acho que é bastante difícil. Você tem que ter muita disciplina para o ensino à distância funcionar efetivamente, né? Sim, mas a gente vê que a molecada e a nova geração tem essa disciplina. Eles nasceram já no mundo digital. Mas eles conseguem esse multiprocessamento, porque às vezes você fala uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu já fiz uma graduação presencial, uma graduação à distância. Eu preferi fazer a graduação à distância porque eu poderia estudar na hora que eu queria. Isso é bom. E eu conseguia voltar quando eu não entendia direito. Eu voltava o vídeo e escutava de novo a explicação do professor. Isso é muito bom. Eu creio que acho que os 3 maiores problemas da educação à distância é a questão social, né? O networking, acho que essa é a primeira convivência, mesmo, né? Essas crianças que já estão acostumadas a fazer tudo digitalmente, elas perdem o convívio mais humano que elas tinham na escola. Que elas já são um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, aí, um pouco alienadas nesse sentido, porque elas vivem muito no mundo digital. A segunda é a desigualdade, né? Você aumenta a desigualdade daqueles que têm condições e estrutura para estudar, daqueles que não têm. E a terceira dificuldade vai ser exatamente a disciplina, principalmente crianças pequenas, né, que não tem aquela concentração de ficar. Eu vejo muitos amigos que têm crianças ali de 5, 6, 7, 8 anos, é um desafio extra nessa pandemia. É um baita desafio. Verdade. Uma coisa legal que eu gostaria de pontuar é o seguinte, apesar do EAD, né, o ensino à distância, ter sido muito procurado durante esse tempo, a gente vê desde o final do mês passado uma alta à procura do curso presencial. Então, mesmo na pandemia, mesmo sem poder dar as aulas presenciais,
presenciais, as pessoas estão procurando estudar presencial no próximo ano. Há mais procura de cursos presenciais do que à distância atualmente hoje no site da Quero. Você que já fez o curso presencial e também EAD, como é que o que você pode falar para o nosso ouvinte, que logicamente tem muitos estudantes ouvindo a rádio nesse momento também, sobre a técnica de estudo? É mais fácil a técnica de estudo presencial ou no EAD? Como é que você avalia isso, Marcelo? É muito pessoal, cada um se adapta a um modelo. Importante é você testar, né? Você saber qual é a sua característica. E focar, né? Sim, e também depende muito do curso. Os cursos de humanas, eles são mais fáceis de você acompanhar de forma à distância. Agora, os cursos mais técnicos, os cursos de saúde, tem que ter o laboratório, tem que ter a presença do professor, porque é bem importante. Você está indo no mercado já, eu Quero Educação, há 8 anos. Esse ano para vocês foi completamente diferente de tudo que vocês já viram durante esse período da Quero? Sim, na verdade todo ano ele é diferente para a gente, né? Que vem dobrando de tamanho ano a ano, mas esse ano realmente foi bem desafiador. Eu acho que todos os segmentos de mercado do país sofreram para se adaptar. Com a gente não foi diferente, mas a gente está bem esperançoso e bem otimista que a partir do próximo ano a gente consiga fazer a retomada econômica para o mercado de educação também. Aproveitando que você falou de próximo ano, então vamos falar de 2021, né, Marcelo? Estava vindo para cá a Jovem Pan e ouvindo o Jornal da Manhã sobre as vacinas, que os primeiros laboratórios já começam a planejar vacinações em massa em janeiro, fevereiro do ano que vem. Não vejo a hora. É verdade. Todos nós. Chega 2021, que está aí daqui 1 mês e meio. Como que essa demanda reprimida que você falou versus a ociosidade das vagas, a gente não sabe ao certo se vai haver essa vacinação mesmo em janeiro, fevereiro. Como que vai funcionar o ano de 2021? Como é que essa relação aluno, professor, faculdade, na opinião de vocês, vai se estruturar? O mercado ele vai se adaptar. A gente vê que as escolas já voltaram às suas aulas, né? Você tem um determinado número de alunos que você pode colocar, mas a gente vê que o mercado ele vem se adaptando e os alunos estão voltando já às aulas. Eu acho que a grande novidade mesmo do ano que vem é em relação à data da prova do Enem, que esse ano acontece diferente de todo o resto da história, onde as notas, a divulgação das notas vai acontecer só no dia 29 de março, que é onde os alunos realmente vão receber a sua nota e vai saber se passou numa faculdade pública ou não para buscar a faculdade particular. Só em março? Só em março. Dia 29. Então a gente acredita que uma grande demanda dos alunos vai começar a estudar somente em abril. Então dá tempo de acontecer tudo que a gente imagina que vai acontecer. Vacinação, dar uma acalmada na situação toda. Então a gente acredita realmente que o mercado de educação, principalmente do ensino superior, vai ter tempo para se adaptar para o próximo ano. Mas o cumprimento do ano letivo, como fica isso? As faculdades estão se adaptando no calendário acadêmico e no financeiro, porque não faz sentido o aluno que entrar em abril, por exemplo, pagar a mensalidade de janeiro, fevereiro e março. Então nós estamos já em contato com as faculdades, alertando, dando dicas para que elas se planejem tanto no calendário acadêmico quanto no seu financeiro, para que a gente possa aí ter as melhores entradas aí para o próximo ano. Marcelo, uma pergunta importante, principalmente para quem é pai, mãe, tem filho aí que pretende entrar ano que vem na faculdade e tem filhos estudando. Tudo o que aconteceu esse ano e essas projeções para 2021 vai encarecer a educação? Qual é a sua opinião sobre isso? Não acho que encarece, porque o mercado está disputando o aluno à tapa. Mas a gente sabe que as... Tapa e a laço, né? Sim, mas a gente vê que principalmente no ensino básico, ensino médio, as escolas tiveram muito problema esse ano porque não estava contemplado nos contratos se por um acaso houvesse uma pandemia, o que ia acontecer com as mensalidades. E agora eles estão colocando no contrato já do próximo ano, prevendo situações. Então, por exemplo, se voltar às aulas à distância, como é que vai ficar o preço das mensalidades? Porque você aumenta um pouco o custo se você volta às aulas presenciais, você tem que fazer toda a estrutura na escola por conta da saúde, né, para precaver as pessoas e tal. Então tem aumento de custo, porém se as aulas ficarem à distância, vai ter que baixar a mensalidade. Então tudo isso vai ser previsto em contrato. Para fechar com você aqui, Marcelo, uma pergunta meio até complicada, mas vou perguntar porque acho interessante isso. Na sua opinião, o governo, quando você fala em Ministério da Educação e Cultura, muda a data da divulgação das notas do Enem. O governo ajuda ou atrapalha a educação no país? Eu vejo que eles tiveram pouca oportunidade de escolher uma data melhor. A gente
sabe de reuniões que aconteceram no MEC, onde estava até planejando fazer isso em maio, mais tarde ainda. Sorte que eles conseguiram adiantar um pouco, mas a grande questão é, se os alunos fizessem a prova em novembro, que é agora, que tradicionalmente eles fariam a prova em novembro... Já estamos em novembro, né? Bem que você falou bem, né? Já foi, né? Tá. As pessoas janeiro está aí, né? Praticamente. Exato. Então as pessoas não se sentiriam à vontade de ir presencialmente fazer a prova do Enem. Então ter mudado a data para a prova acontecer em janeiro, para divulgar a nota depois, eu acho que fez bastante sentido. Fez sentido? Acho que valeu, então seria isso? Não gostaria que tivesse acontecido. Gostaria que o governo pudesse ter ferramentas que pudessem divulgar a nota da prova antes. Mas fazer a prova fisicamente em janeiro parece que faz bastante sentido no meio de uma pandemia. Tá certo. Danilo, mais uma pergunta ao Marcelo? Eu queria saber. Bom, todo mundo fala que a educação é o futuro. Qual é o futuro da educação brasileira, Marcelo? O futuro está sendo construído por nós. Eu acho que a gente não tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o presente. E a gente tem que estimular os alunos a entrarem na faculdade, a concluírem o ensino médio. Isso é o mais importante. A gente precisa ter o povo mais educado. Agora é importante informar também sobre a Quero para o aluno, que logicamente, como é que eu faço para chegar até a Quero, como é que eu vou entrar na faculdade, o dinheiro curto, o pai perdeu o emprego, as escolas estão... pegando aluno, buscando aluno de uma forma bastante contundente. O que você informa para esse aluno? Quero dar esse suporte ao aluno? Sim, é super fácil. O aluno só entra no nosso site, querobolsa.com. Ele vê lá todas as possibilidades de estudar. Então ele faz uma busca bem rapidinho. Qual é a faculdade que ele deseja fazer, qual curso, quanto que ele pode pagar. E vai aparecer uma lista de ofertas. Ele escolhe o curso e a faculdade que mais se adapta a ele. A gente oferece condições melhores de preço, né, com bolsa de estudos, mas a gente oferece também muita informação, então o aluno consegue comparar qual é a melhor faculdade, inclusive o relato dos próprios alunos que estudam naquela faculdade, o que eles acham de estudar naquela faculdade, naquele curso, e também muita comodidade. Hoje o aluno ele consegue fazer a prova dele de vestibular dentro do site da Quero, ele consegue fazer a matrícula, enviar os documentos que ele teria que ir até a faculdade, ele consegue fazer tudo via Quero, e ele vai para a faculdade só no primeiro dia de aula. E que ele pegou qual que é o endereço? querobolsa.com. Muito obrigado, Marcelo. .com, né, Marcelo? Para o pessoal não se confundir, não é .com.br, é só querobolsa.com, né? Se acessar .com.br também funciona, também dá certo. Mas eu falo .com para ficar mais fácil. Mais simples, isso. Perfeito. Danilo, obrigado mais uma vez. Danilo, semana que vem está de volta aí, né, com a nossa mesmo. Jovem Pan Retomada Econômica. Marcelo da Quero Bolsa, muito obrigado, sucesso você. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado a vocês. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Faltou a hora então, Eloy. Tudo bem, mas não tem problema, a gente pode colocar depois. Como é ao vivo, viu? A gente às vezes esquece qual é a... Então eu falo dessa vez. 7h33. Repita. 7 horas e 33 minutos. Agora tá certo. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37. Eloy, tem acidente na Dutra, isso, né? Já tem aí? Infelizmente, Clemente, a gente acabou de receber a informação aqui da concessionária que opera, que administra a rodovia Presidente Dutra. Aconteceu um acidente no sentido São Paulo, na pista expressa, ali na altura de Jacareí, quilômetro 171. A gente está levantando mais informações, mas infelizmente, por enquanto, o trânsito já está complicado ali. 171, sentido São Paulo, pista expressa, na altura de Jacareí. E no sentido... então evita, né? Exatamente. O mais, digamos assim, o mais recomendado nesse momento é evitar esse trecho se você puder. Aproveitando aqui, já vamos engatar aqui com os indicadores econômicos. Os índices nos Estados Unidos fecharam em máximas recordes ontem, com a notícia de outra promissora vacina contra o coronavírus, alimentando assim esperanças de erradicar a Covid-19. O Dow Jones subiu 1,62%, fechou em 29.958 pontos. E o Nasdaq Composite teve alta de 0,8% para 11.924 pontos.
Euro cotado a R$ 6,43, com queda de 0,36%. O Ibovespa, no Brasil, fechou em alta ontem, chegando a superar os 106 mil pontos durante o pregão, o que não acontecia desde o começo de março deste ano. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,7%, fechou a 106.502 pontos. O dólar comercial fechou em queda de 0,69%, cotado a R$ 5,43, emendando o segundo recuo seguido. E vamos à boa notícia. A farmacêutica americana Moderna anunciou ontem que sua vacina contra o coronavírus é 94,5% eficaz. A informação, uma notícia positiva na corrida pelo imunizante contra a Covid-19, foi dada após uma análise inicial dos resultados do estudo, que segue na fase 3. Afinal, os pesquisadores informaram ainda que os resultados foram melhores do que eles ousavam imaginar, mas que a vacina provavelmente não estará disponível em larga escala antes de março. 7h39. Repita. 7h39. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O Bahia venceu de virada o Coritiba por 2-1 ontem à tarde pela 21ª rodada do Brasileirão no Couto Pereira, com Giovanni Augusto marcando para o Coxa logo aos 2 minutos de jogo. Giovanni ainda teve uma nova chance de gol que foi anulada pelo VAR. Em seguida, Elber recebeu na área e empatou ainda no primeiro tempo. O segundo tempo foi a da virada do Bahia com o gol de Zeca aos 26 minutos e definiu nas poucas chances criadas pelos dois times. O técnico Cuca dos Santos recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês ontem. O treinador de 57 anos estava internado desde o dia 7 de novembro após contrair Covid-19. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Cuca agora seguirá o tratamento em casa, com indicação de mais 10 dias de repouso. Ele é cardiopata, o que aumenta a preocupação do clube sobre o estado de saúde. Com isso, o técnico deve perder os jogos contra o Atlético no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro e contra a LDU na terça-feira pelas oitavas de final da Libertadores. A provável volta do treinador ao comando do Peixe deverá ocorrer somente no dia 28, no jogo contra o Sport na Vila Belmiro. Antes de iniciar a entrevista coletiva de véspera da partida contra o Uruguai, o técnico da Seleção Brasileira Masculino de Futebol, Tite, prestou homenagem ao treinador Carlos Amadeu, falecido no domingo depois de sofrer ataque cardíaco. Amadeu morreu aos 55 anos. Ele estava no Al Hilal e trabalhou 4 anos na base da CBF. Foi treinador do Sub-17 e do Sub-20. Tite se emocionou ao falar sobre o treinador. Sobre a partida contra o Uruguai, Tite lembrou as 3 vitórias nas eliminatórias e reconheceu que vai ter o time mais difícil até então. O treinador da seleção brasileira disse que vai repetir a escalação, mas avisou que tem dúvida clínica por conta de Alain, sem aprofundar o tema. Após a coletiva, a CBF informou que o meia sentiu dores musculares após o jogo contra a Venezuela. Gabigol é a esperança de uma boa notícia para o Flamengo, visando o confronto decisivo contra o São Paulo. Entre muitos lesionados, o atacante é quem tem maior chance de recuperação e um exame definirá se viaja ou não para a partida do Morumbi. Pedro e Thiago Maia, com problemas mais graves, estão fora. Após deixar o empate com o Atlético Goianiense, queixando-se de dores na parte posterior da coxa direita, Gabriel iniciou o tratamento em casa e no centro de treinamento visando o duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo se enfrentam amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil.
O São Paulo deverá prorrogar o contrato de Juanfran no mínimo até fevereiro de 2021, quando terminará a temporada do futebol brasileiro. O atual vínculo do espanhol se encerra em dezembro. Por causa da pandemia de Covid-19, o calendário foi modificado. Em julho, Juanfran havia adiantado que não sairia do São Paulo em dezembro. Uma renovação superior a esse prazo dependerá de uma nova conversa entre São Paulo e Juanfran no fim da temporada. O clube também quer ouvir do lateral de 35 anos quais são seus planos para o futuro, mas não há pressa para definir a situação. O zagueiro Alain Pereur, que recentemente chegou ao Palmeiras, foi mais um atleta do elenco comandado por Abel Ferreira a testar positivo para o novo coronavírus. O próprio defensor confirmou o diagnóstico por intermédio de uma postagem no Instagram. Os jogadores do Palmeiras estão passando por novos exames de Covid-19. Ao todo, já são 8 casos no grupo de jogadores. Em julgamento virtual realizado ontem, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, do vôlei, absolveu a atleta Carol Solberg na segunda e última instância por ter gritado "Fora Bolsonaro" durante entrevista ao vivo na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Por 5-4, o Pleno optou por rever a decisão do dia 13 de outubro, quando a primeira comissão disciplinar do STJD converteu multa em advertência à atleta. Apesar de ter sofrido apenas uma advertência na primeira instância, Carol Solberg decidiu recorrer ao Pleno por não concordar com a sentença, considerar que não feriu ou desrespeitou nenhuma lei e para defender a liberdade de expressão dos atletas. Vamos lá reforçar agora hoje também as eliminatórias da Copa América do Sul, jogos de hoje, hein? Hoje às 6 horas da tarde tem Venezuela e Chile, também às 6 horas da tarde Equador e Colômbia, depois tem às 8 horas da noite Brasil, Uruguai e Brasil na verdade, né? Uruguai e Brasil, às 8 horas da noite tem também Paraguai e Bolívia e fechando a rodada, é a quarta rodada das eliminatórias da Copa América do Sul, temos hoje Peru e Argentina às 9h30 da noite, Eloy. Estradas. Situação da rodovia Presidente Dutra está bem complicada nessa manhã. A gente tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 138 na pista expressa e também no 144 na pista marginal. Os dois pontos aí no sentido São Paulo por causa do excesso de veículos neste momento. Temos lentidão também no sentido São Paulo no quilômetro 171, ali na altura de Jacareí, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. A situação vai ficando bastante complicada para o motorista, principalmente aí nesse trecho. No sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, a gente tem lentidão no 157 na pista expressa. Nesse ponto aí, veículo quebrado na pista, o tráfego está fluindo pela faixa da direita, situação também vai ficando difícil para o motorista. A partir de Guarulhos, aí já voltando ao sentido São Paulo, a gente tem vários pontos de lentidão. No 205 tem trânsito lento na pista expressa, no sentido São Paulo. Do outro lado, no 209, no sentido Rio de Janeiro, também na pista expressa, lentidão. Os dois pontos aí na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos. No sentido São Paulo, também tem trânsito lento no 216, na pista marginal, na altura de Guarulhos, e ali também reflexo de acidente que aconteceu hoje pela manhã. No 217, na pista expressa, sentido São Paulo, também tem lentidão. E no 224, na marginal, na altura de Guarulhos, também trânsito lento nesse momento. Ou seja, de São José a São Paulo, tudo travado. Tá difícil. Mais ou menos isso, A né? situação tá bem complicada. Né? E não é só na rodovia Presidente Dutra, não. Na rodovia Ayrton Senna tá feio também o negócio. A lentidão começa ali na altura do último pedágio, no sentido capital, ali próximo de Guarulhos. Vai ali... Guarulhos ali. Isso, exatamente. Começa ali no 24, vai até a chegada a São Paulo, até o quilômetro 13, e agora, inclusive, também já tem lentidão no acesso ali para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aquele trecho ali tá caótico nessa manhã. Coisa difícil, viu? Imagina São Paulo, então, né? É, essa chuva toda, você imagina como é que tá, né? Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, a coisa é complicadíssima Vai hoje ser mesmo, difícil. né? É. Agora choveu muito, né? Muito, muito. Se você puder evitar ir a São Paulo, faça isso. Se não tiver jeito, saia um pouco antes e vá com paciência, porque não tem outro jeito. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas têm situação bastante semelhante nesse momento. O trânsito é bom, motorista não tem problemas nesse sentido, mas tem chuva, tem pistas molhadas, inclusive a Oswaldo Cruz tem um trecho ali, logo depois de Taubaté, tem bastante chuva, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar bastante cuidado aí por conta dessa condição. A rodovia dos Tamoios tem pare e siga no trecho
trecho de serra por causa das obras de duplicação das pistas. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Euríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Vejam só, o ministro Marco Aurélio confirmou o habeas corpus para o tal de André do Rap, que está foragido, né? Porque ele foi solto quando ele deu o habeas corpus, que foi anulado por 9-1 do Supremo, só ele votou a favor dele, mas ele diz que está coerente porque é o que diz a lei. Passou 90 dias, não foi revisada a prisão provisória, a prisão deixa de existir. É o que ele está dizendo, né? Confirma. Vejam só o que são as leis brasileiras, né? E talvez Marco Aurélio tenha razão. Aliás, o Supremo está examinando o habeas corpus. Gilmar Mendes pediu vistas por um sujeito lá que foi preso por 26 gramas de maconha. E um habeas corpus foi negado pelo ministro Moraes de um hacker golpista que dava golpe em banco de 150 milhões de reais. Mas tudo isso vai parar no Supremo, na Suprema Corte do país, coisa que tem que ser, é lá no juiz. O juiz não deu, vai para o tribunal e acabou. Para a segunda instância, essas coisas têm que acabar na segunda instância. O Supremo passa o dia inteiro examinando centenas de habeas corpus, de 26 gramas de maconha. É uma maluquice isso. Bom, eu tenho falado aqui, tenho falado mal das pesquisas eleitorais, né? Eu digo que não me convencem mais desde do que fizeram lá na eleição de 2018. Agora eu comparo, por exemplo, até o último dia o Ibope estava dizendo que a Manuela estava eleita ou quase eleita com 40%. Né? E o Sebastião Melo estava lá atrás, em segundo lugar, com 25%. Aí a gente vai ver a realidade da urna, a Manuela está em segundo lugar. E o Sebastião está na frente com 31% e a Manuela com 29%. E vão para o segundo turno os dois. Né? Aí a gente fica parado assim, bom, dá para acreditar. Outra coisa que eu lamento no noticiário, né, só coisas declaratórias. O fulano disse que ganhou, o fulano disse que perdeu. Aí eu fico lembrando até da Dilma. Quem perdeu não perdeu, quem ganhou não ganhou nem perdeu, ninguém perde, ninguém ganha, porque é só olhar para os números e a gente fica sabendo quem perdeu, quem ganhou. Ora, bolas. Né? Por exemplo, a gente vê que o partido que elegeu 2 vezes Lula e 2 vezes Dilma está lá embaixo. Né? E que o partido que elegeu Bolsonaro também está lá embaixo, os dois por fisiologismo. Né? O PT ainda mais agravado pela corrupção apurada pela Lava Jato. Não ganhou na cidade, está lá embaixo, na cidade em que ele foi fundado, São Paulo, e perdeu feio em São Bernardo do Campo, que é o território do lulismo. E aí a gente vê que os partidos mais tradicionais continuam fortes. O MDB é o que mais elegeu o prefeito, né? Continua na frente, embora tenha tido menos vitórias que na eleição anterior. O DEM muito forte, deu um banho em Salvador, reelegeu seus prefeitos de Curitiba, de Florianópolis, né? Teve um bom desempenho. O Partido Progressista tem um excelente desempenho, é o segundo lugar em número de prefeitos, né? Inclusive o primeiro lugar no Nordeste, o Partido Progressista, o PP. Por isso que o presidente Bolsonaro não se envolveu muito nas eleições, porque não podia desagradar partidos como o Partido Progressista, o PSD, com quem ele provavelmente vai buscar alianças mais tarde, né? Reeleição lá em Belo Horizonte, enfim, os resultados estão aí para a gente examinar, para a gente ver o que aconteceu
na eleição. Não adianta declaração para lá e declaração para cá, que só parece que confunde as pessoas, ou como diz o professor Carlos Alberto de Franco, num artigo no Estadão de ontem, né, o jornalismo virou declaratório, só de declarações, em vez de ir atrás dos fatos. Agora, estranho, né? Estranho não. Dois casos aí que eu queria ressaltar. Em Cacequi, no Rio Grande do Sul, onde uma vereadora usava imagens do Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro, para fazer propaganda, e apoiava a prefeita que ganhou, Ana Paula. Só que a prefeita que ganhou a eleição perdeu para os votos nulos. Vejam só. O que derruba aquela tese dizendo que vote branco, vote nulo, que a eleição tem que ser refeita, nada disso. E outra coisa, como a hidroxicloroquina dá resultado também na urna, né? O prefeito de Porto Feliz, o Dr. Cássio Prado, que zerou Covid lá na terra dele, zerou morte, teve 92% de votos, né, e se reelegeu. Quando ele foi eleito em 2016, tinha 50% dos votos. Então, é o tratamento precoce que deu resultado, no caso dele, até na urna. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park.